Então, Diego, pelo que eu entendi, você concordou que aí fazer imagem como ornamentação é permitido. A gente pode fazer imagem e botar também nos lugares de culto, como a gente vê aqui no Êxodo 25, para a questão da Arca da Aliança, certo? Que tinha querubins de ouro e ficava dentro do Templo de Salomão, e o próprio Templo de Salomão estava repleto de imagens, e você disse que para ornamentação a gente pode representar Deus, pode representar, claro, Deus encarnado, Jesus Cristo e todos os... É isso mesmo? Não, nós não podemos representar Jesus Cristo, não. A representação ali foi clara, foi Deus que ordenou, foi uma ordem direta, inclusive medidas, como fazer, a forma que fazer, o jeito que fazer, o que fazer. Tá, mas assim, claro. Pelo menos você cedeu aqui nesse ponto. Então, as imagens, elas não são totalmente vedadas nas escrituras. Mas vamos então passar para outra, porque essa era a sua primeira objeção. Eu queria falar sobre o cânon. Pode falar. Ele falou, né? Qual que é o critério de canonicidade? Como que vocês sabem que o livro é canônico? Ah, porque o próprio apóstolo escreveu aquilo. Mas veja, ele nem sabe definir o que é inspiração. Inspiração é um dom positivo e não negativo como a infalibilidade. Os apóstolos eram pessoalmente infalíveis. Só que nem todo escrito apostólico é inspirado. Por exemplo, São Paulo ele diz, na primeira carta aos Coríntios, que ele escreveu para Coríntios outrora. Só que esse escrito não é inspirado, ele não está na Bíblia. A gente não tem esse escrito. Então, por que esse escrito não está na Bíblia? Porque ele não é inspirado, não é porque é apostólico que é necessariamente inspirado. Se você fosse um secretário de São Paulo, se escrevesse uma homilia que ele fez ali oralmente pela igreja, e ele chegasse, esse escrito é inspirado, você só teria certeza que é inspirado se ele te confirmasse. Porque não há nenhum critério externo, por necessidade, que faça um escrito ser inspirado. É algo que o próprio autor ele sabe, ele tem que confirmar aquilo para a igreja. Por exemplo, onde que diz que o livro de Esther é inspirado? Em nenhum lugar. Então, esse argumento é um absurdo. Você quer falar alguma coisa? Só queria completar aqui. Também eles citaram, porque eu tinha dado o exemplo de Dura Europos, né, que é uma igreja na Síria repleta de imagens, e também eu dei o exemplo das catacumbas romanas de São Sebastião, que tem invocações dos santos, isso daqui antes de Constantino. E os santos papas daquela época, como o Papa Calixto, supervisionavam essas catacumbas e legitimaram as invocações que estavam sendo lá feitas. São mais de 600 grafitos que a própria Universidade de Oxford diz que eram feitos ainda na igreja primitiva. Ah, mas isso é um misticismo, isso é um paganismo. Só que a teoria protestante diz que a paganização da igreja começou com Constantino. A gente está falando de uma época pré-nicena, pré-constantinopolitana. Então, na minha visão, isso já mostra uma certa contradição. Além disso, a pessoa beija a imagem. Isso não prova nada. Isso não prova que a gente adora o gesso ou a madeira em si, por si mesmas. Muito pelo contrário. A honra prestada à imagem passa ao protótipo. Assim, quando eu olho para uma foto da minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu amo a minha mãe. Quando eu olho para a imagem, eu lembro daquele quem eu adoro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E, através dela, eu adoro nosso Senhor. Além disso, eu também queria citar vivo orando para vivo. Cadê os mortos orando? Apocalipse 5-8. A gente tem, por exemplo, os 24 anciãos prostam-se diante do Cordeiro, cada um tendo uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui a gente tem Vitorino de Petô no século III, São Vitorino de Petô, interpretando esses 24 anciãos como os profetas e também como os apóstolos. Portanto, o que a gente vai ter aqui em Apocalipse 5? A gente tem justamente os santos no céu participando da oferta das nossas orações a Deus. Ou seja, eles estão apresentando as orações do povo da terra para Deus. E Vitorino de Petô diz que esses 24 anciãos, repetindo, são os apóstolos e os profetas. E o texto de Apocalipse é bem claro quanto a isso, que eles estão apresentando as orações dos santos para Deus. Além disso, culto em templo não foi ensinado por Cristo. A gente tem o quê? A gente tem Lucas 21, onde é dito exatamente que e todos os dias ensinava no templo, e à noite saía e ficava no monte. Também tem João 2, João 2, 13 ao 16. Jesus pune os vendilhões por estarem profanando o templo de Jerusalém, e chama o templo do quê? De casa de meu pai. Também chamou o templo de minha casa. Ou seja, seria Cristo um escravo do sistema religioso? Claro que não. Por fim, a gente também vai ter João 18, onde Jesus ele vai dizer justamente: eu falei abertamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo. Então o próprio Cristo, ele pregou dentro do templo. Por quê? Porque ele não via o templo como algo intrinsecamente
errado. Pelo contrário, ele exorta justamente a igreja e os apóstolos a se reunirem, como mostra o livro de Atos dos Apóstolos. E também a Didaquê, que é do 1º século, fala que os cristãos se reuniam. Mas, continuando, porque são várias objeções. Acabou? Foi. Pode. Deixa eu terminar. Ó, lembrando. Foi pergunta, resposta, réplica, tréplica. Tá. Certo? Vai lá. Ô, Lucas, Jesus pregava dentro do templo? É o que o texto bíblico está dizendo. E todos os dias ensinava no templo. E por que ele era expulso e muitas vezes ameaçado de ser apedrejado por pregar ali no templo? Boa pergunta. O abuso não tolhe o uso. Não é porque algumas pessoas cometem um erro dentro do templo que a gente não deve ir para templo. Ele errou, então? Não, Cristo, quem errou foram os vendilhões que estavam profanando a casa do Pai. Os líderes religiosos do templo, inclusive em Mateus, é bem claro que eles se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás para planejarem a morte de Cristo e o matarem. Tudo bem, mas não tinha nenhuma promessa de infalibilidade para o sumo sacerdote Caifás. A gente tem na nova aliança. Mas se ele pregava no templo, e como você disse, ele era um cara que ensinava no templo todos os dias... Mas nem tem esse problema, porque o Caifás, ele profetizou Jesus. Não tá escrito no texto bíblico? Não, mas se ele pregava no templo ele e era a favor do templo, e por que eles estavam contra Cristo? Mas exatamente, o problema era dos sacerdotes judeus daquela época. Eu vou falar qual é o problema. O problema é que Cristo nem mesmo era da tribo de Levi para acessar aquele templo. Ele poderia ficar no átrio na parte de fora porque ele era da tribo de Judá. Cristo pregou contra as doutrinas religiosas do judaísmo, e é por isso que muitas das vezes ele foi expulso daquele templo e ameaçado de ser apedrejado. Os líderes religiosos, os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei com os saduceus se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás para planejar como iriam matar ao próprio Cristo, justamente por ele estar ali interferindo no templo. Quando Cristo se referia àquele templo como casa de meu pai, ele não falava do templo físico, tanto é que eles falaram, ele chegou para os fariseus e disse, destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. O templo qual ele falava em Jerusalém era o seu próprio corpo. Tá, esse corpo, ele se estende fisicamente, ou não? Não, espírito. Não se estende fisicamente. Não. Então por que os apóstolos, eles ordenavam, como está em Tito, São Paulo ordenando Timóteo, Tito, e falando, vocês têm autoridade para ordenar outras pessoas, calma. Sim. E essas pessoas se reuniam e eles tinham um peso autoritativo, então eles repreendiam as igrejas ao redor, que eram físicas, né? Eram pessoas se reunindo em lugares. Certo. E aí, como é que você explica isso, se não se estende fisicamente? Porque o espírito que habita em nós é a igreja, e não o nosso corpo físico. As pessoas que foram repreendidas por Paulo. E eu não tô falando calma. a respeito deles no momento, eu tô falando a respeito do próprio Cristo na frente do templo, que é o que vocês defenderam o templo físico. Veja, então, mas é isso, ó. As pessoas que eram repreendidas em Coríntio, por exemplo, por São Paulo, elas faziam parte da igreja. Sim, ou não? Mas Cristo estava falando isso Elas faziam parte da igreja? Sim, claro. Então as igrejas não são meramente os eleitos, porque tinham pecadores e pessoas que vão pro inferno na igreja. Mas todos que fazem parte, que seguem os ensinamentos de Cristo são a igreja. Em espírito e em verdade. Então, então não tem pessoas na igreja que vão pro inferno. E congregam em entendimento em espírito e em verdade. Então tem pessoas que vão pra igreja que vão pro inferno ou não? Como você pode ir pra igreja? Fisicamente. Por exemplo, a igreja de Corinto era você repreendida por Paulo. Você percebe que você está se referindo a um templo físico como a igreja? Também. Ela se estende fisicamente. Não se jamais. estende. Não, então Deus veja. não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a minha pergunta e nem é muito requer nada de nossas mãos. A minha pergunta é muito simples. As pessoas repreendidas por São Paulo em Corinto, elas eram pecadoras, certo? Sim. Elas faziam parte da igreja? Se elas seguissem os ensinamentos de Cristo, sim. Ah, então ele não via como pessoas que... Ele estava repreendendo a igreja de Corinto. Qualquer pessoa Como é que ele repreende uma igreja, sendo que as pessoas não fazem parte da igreja? Qualquer pessoa que siga os ensinamentos de Cristo, ela é a igreja de Cristo. Beleza, mas essas pessoas, elas estavam na igreja e não seguiam. Elas eram repreendidas por Paulo. Se elas estavam sendo repreendidas, significa que elas não estavam seguindo as práticas de Cristo. Mas elas estavam na igreja? A igreja não é física. Caramba. Mas aí não tem como, né? Porque ele estava repreendendo a igreja. Mas aí, o ponto específico é por isso por exemplo, que Judas a confusão... foi pro inferno, certo? Você vê que existe uma confusão no entendimento dessa passagem? Porque a igreja não é física, ela é espírito. Eu entendi, você já falou Sabe por que a prostituta em Apocalipse vem com a palavra Babilônia escrita na testa? Porque significa confusão. É justamente a confusão criada pelo próprio olha como é que religioso. ele já discorda de você, tanto que ele não vai te defender nisso. A igreja, ela se estende fisicamente, ele vai concordar conosco. O ponto específico é, Judas, ele fazia parte dos 12 apóstolos? Sim. Ele foi pro inferno, certo? Quem sou eu pra julgar? Mas... Ah, não. Na Bíblia fala que ele vai pro inferno. Os apóstolos dizem que eles perderam. De acordo com o apócrifo de Judas, a gente tem outra visão sobre a história. Qual a visão? De acordo com o apócrifo de Judas... Tá, mas você acredita que é um texto inspirado? Cara, eu particularmente não acredito, mas... Pera aí, a carta de São Judas? Não, você tá falando de Judas Tadeu ou de Judas Iscariotes? São Judas Tadeu.
Não, óbvio que quem foi pro inferno foi Iscariotes, né? Ah, tá. Mas eu tô falando assim, Não. ele fazia parte dessa instituição visível. E ele foi pro inferno. E ele foi... O que eu tô dizendo, Thales, é que o que você vê fisicamente, Cristo, por exemplo, na frente do templo, ele estava fisicamente ali falando pros fariseus. Mas quando ele se refere ao templo, diz, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele não tá falando do templo físico que estava atrás dele. Até porque aquele templo demorou mais de 40 anos para ser construído. Tá, como você sabe Ele que você é estava parte da igreja? falando do templo que era o seu corpo espiritual, que é o que ressuscitou em 3 dias. E como que tu sabe que tu faz parte da igreja? Porque Qual todos que é a aqueles que criteriologia pra isso? seguem os ensinamentos de Cristo Mas são a veja, igreja. eu acredito que eu sigo os ensinamentos de Cristo. Ele também. Você sabe o e que é Cristo completamente fez? distinto. E qual foi o único mandamento de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti Não, mesmo. o único mandamento de Cristo. Qual que é o único? Ele restringe em 2. Ele deixou né? bem claro um único mandamento. Qual? No momento da ceia, ele vai em frente aos 11 apóstolos e diz: um mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros como eu vos amei. Então, ali é o mandamento principal para que você saiba exatamente como é ser igreja. O mandamento do amor ao próximo, ele também vai bater no mandamento do amor a Deus. Então, você seguindo esse mandamento, um mandamento vos dou. Você seguindo esse mandamento da forma correta, você é a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Mas aí, eu faço parte, então? Se você seguir esse mandamento, sim. Mas você acha que eu sigo? Eu acredito que sim. Então eu faço parte. da Acredito igreja. que sim, mas, além disso, você é envolvido com doutrinas do sistema religioso, do catolicismo romano. Então, é que E pra esse mim são mandamento se completamente estende a você, por desnecessárias. exemplo, se sujeitar aos apóstolos, Para certo? mim, são completamente Você desnecessárias. tem que se sujeitar aos apóstolos? Não, você se sujeita ao próprio Cristo. Mas eles têm autoridade de Cristo. Os apóstolos Eles têm autoridade seguiram de mesmo, Cristo. os apóstolos seguiram o Aquilo mesmo que ensinaram em meu pensamento. nome. Ele dá Sim, autoridade. Exato. sim. Então, e esses apóstolos, eles repreendiam as igrejas. Sim, cara, E eles deixaram sucessores com essa mesma o que autoridade, você tá certo? falando, o que você Vamos dar tá em falando título. de repreensão é repreensão para exortação a seguir Não, o tinham caminho heresias correto. na igreja. Eles estavam Não. pregando coisas erradas e eles se repreendiam e se reuniam em concílio. Só uma Então, pergunta aqui, então. Por exemplo, no texto de Mateus 18, a gente vai ter: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. É Sim. o caso de Boa. uma pessoa desigrejada exortando a outra a sair do erro. Mas agora vamos lá. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Até aí tudo bem. Exatamente. Mas, se ele não ouvir, leve com você mais um ou outros 2. E se ele não ouvir a igreja, mais tarde a gente vai ler nas escrituras, seja Sim. para ti um pagão ou um publicano. Posso falar um pouquinho agora, Então, pessoal? Que eu tô meio de escanteio Pode sim, aqui deixa eu agora. só completar aqui o raciocínio. Então, assim, como é que uma pessoa desigrejada veria essa questão de uma pessoa que recusa um irmão individualmente, né? Que aí até então tudo bem para uma pessoa desigrejada, para outra desigrejada. Mas como fica, então, essa questão da recusa da igreja sendo Ó, visto como pagão primeiro e que publicano sem desigrejado- hierarquia? primeiro que desigrejado não existe. Todos nós que seguimos os ensinamentos de Cristo somos a igreja. Então não tem como eu sair de mim mesmo e ser um desigrejado. Isso é um apelido que o sistema religioso colocou, assim como a seita do Nazareno. Agora, quando eu encontro pessoas que seguem o ensinamento de Cristo da mesma forma, em espírito e em verdade, você pode considerar essa pessoa igreja. Você é uma igreja. Então, se eu recorrer a você, eu estou recorrendo à igreja. Se eu recorro a vocês dois, estou recorrendo à própria igreja. Deixa- Quando ele fala onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ele não está falando de um monte de membros, 50, 100 pessoas que nem se conhecem. Passa Ele está pro- falando a respeito de Eu uma já falar um família. pouquinho, Passa pro pessoal, que eu tô Diego. meio de mundo É, aqui. entendeu? Eu só quero Beleza. deixar Ele claro tem o até umas seguinte, coisas eu só anotadas quero aí. deixar claro o seguinte: agora o debate é cada um por si, Deus por todos. Não é mais Diego e Thiago contra Mas Thales nunca e foi. Lucas, não. Tá? Mas nunca foi. Agora é cada um por si, Deus por todos. Vamos lá. Lucas, Thales falou sobre o cano. Eu peguei uma canetinha aqui, tá, pessoal? Thales falou sobre o cano. Aí ele falou de outras cartas, mas ele não apresentou. Você precisaria apresentar essa outra carta. pra Ele gente fala que fazer outrora análise. escreveu a Corinto. Quando que ele Onde fala está essa isso? carta? Quando que ele Em fala 1 isso? Coríntios. Você quer Tá. o texto exato? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por que ela não é inspirada, essa carta? Tá, fica tranquilo. Ele fala de uma carta que ele não tem como apresentar. Você não tem como apresentar a carta. Não tô falando o texto. Você não tem como apresentar a carta. A carta você não tem como apresentar. O que que nós entendemos e o que é claro nas escrituras? Você concorda comigo, o Lucas concorda comigo. E ele com certeza vai concordar. Os apóstolos, os 12, tinham poder doutrinário na igreja. O que os apóstolos escreviam era doutrina. E o que ensinava oralmente? Era doutrina também. Mas negativamente, Era certo? doutrina também. Ou era inspirado? Era doutrina também. Não, calma aí. Mas faça uma distinção entre infalibilidade e inspiração. Você consegue distinguir isso? Você é teólogo? Consigo, claro. Então qual que é a Ô, distinção? Você quer ir Infalibilidade, nesse nível, a gente vai. Vamos lá. infalibilidade e inspiração. Faça essa distinção. Vamos lá. Os apóstolos eles eram doutrinariamente tanto infalíveis como inspirados.
Mas inspirado é algo momentâneo quando ele tá escrevendo em um momento. Por exemplo, ele vai escrever pra avó dele, ele não vai ser um escrito inspirado, certo? Então é algo momentâneo, é uma revelação nós divina. estamos falando de doutrina eclesiástica. É um fato sobrenatural. Nós estamos falando de doutrina eclesiástica. Nós estamos falando de eclesiologia. O que tem? Nós estamos falando de eclesiologia. Toda vez que o apóstolo, toda vez que o colégio apostólico ou um apóstolo, ele passava uma doutrina para a igreja, aquela doutrina era válida, independente de qualquer coisa. Sim, e daí? Pronto. Só que Toda infalibilidade... vez você Quando ele falou de ensina uma oralmente, carta, ele é inspirado oralmente? ele era inspirado oralmente, falando para a igreja. Então tudo era claro, revelação. Falando para a igreja, sim. Então há um critério Sim. externo às escrituras, Que infalível. são os apóstolos. Sim, então a tradução oral, então não é só a escritura. A tradição oral dos apóstolos, dos apóstolos, não a que você defende hoje. Qual que eu defendo? Não a que foi inventada. Qual que foi inventado? A tradição, imagem, Maria Corredentora. E como é que tu sabe que foi inventada? Oi? Como é que tu sabe que isso aí não foi ensinado oralmente, assim como o cânon? Me mostra como que isso foi. Me mostra aí, cadê o documento? Qual documento? Documento do quê? De que isso aí foi ensinado oralmente pelos apóstolos? Mas cadê o documento do cânon? Do próprio cânon? Eu já te falei. Os Qual? apóstolos Vai- documentam o Aqui a cânon. questão é que os não Os faz apóstolos sentido, documentam o cânon. Cadê esse documento? Os apóstolos são o documento vivo do cânon. Eles são o documento E vivo. os apóstolos Tudo são que os documento apóstolos vivo escreveram é de canônico. Tudo que eles toda a escreveram é tradição canônico. apostólica. Prova pra mim. Tudo que eles escreveram é canônico. Mas onde que está Prova o pra cânon mim, nas prova pra mim que a escrituras? Assunção de Maria foi um ensinamento apostólico. Só uma coisa, antes que Mostra a gente mude. Peraí, rapidinho, não, senão pai da igreja? É que eu fiquei. pai Nossa, da mas igreja? A um gente tá apóstolo. tá mudando o tema do debate Não, que... já mudou há muito tempo, eu fiquei meia hora calado. Peraí. Mas, rapidinho. Peraí, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Vocês vão ter que mostrar pra mim um apóstolo ensinando a Assunção de Maria. Um apóstolo. Vamos lá, peraí, rapidinho. Tá, e você vai ter que mostrar pra mim um apóstolo dizendo que Hebreus é inspirado. E pelo amor de Deus. Dizendo que a carta E- Filémon é inspirada. E pelo amor Cadê? de Deus. Você tem que mostrar isso aí também. E pelo amor de Deus, não Não tá vem na fazer aquela analogia com Apocalipse 12, não, que aquilo ali é matar a exegese. Vamos lá. Você falou dos 24 anciões. Você acha mesmo que lá no céu, e eu não quero ser grosso, mas você acha mesmo que lá no céu tem 24 pessoas com as salvas de todas as orações? Você está desconsiderando o estilo literário do livro de Apocalipse. É. Que é um livro que tem que ser lido dentro do estilo literário. O livro de Apocalipse é um livro simbólico. Ele está expressando realidade. Figurativo. Você imagina um índio que nunca teve acesso com um homem branco, ele vê um avião pousando lá, um helicóptero pousando, as pessoas descendo do helicóptero, depois as pessoas entrando, ele chega na tribo e ele vai falar o quê? Ou eu vi um passarinho grande e comi a pessoa e cuspia, etc. Então é a linguagem que o autor está usando, não é algo factual que nós temos que tomar aquilo como sendo literal, tá bom? Vamos lá. O Tiago falou de templo, mas Jesus disse que aquele templo não deveria ter sido construído. Mas Jesus diz claramente, casa do meu pai. Bet Paulo também, Aba. Casa. Não, eu já te passo a palavra pra vocês aí. Casa do meu Não, pai. é que eu complementei, Diego. Eu falei que ele, ali na frente, ele disse que reconstruiria esse templo, que é a casa do pai, em 3 dias. Mas ele falava do corpo dele. Ele não tava falando do templo Ele físico. falava. Não, mas no momento que ele tava Ele dentro falou do que Cristo templo. tava ensinando dentro do templo, Não, sendo que ele o- tava quase sendo O apedrejado. texto lá. é claro, ele entrou lá pra expulsar os cambiadores, bateu lá, virou mesa, pegou chicote, etc. E lá dentro ele falou: vocês fazem da casa do meu pai covil de salteadores, vocês fazem da casa do meu pai mesa de negócio. Aonde é que as pessoas estavam fazendo mesa de negócio? Dentro de Jesus? Não. Estava fazendo negócio dentro do Mas templo. Hebreus 10 E- primeiro diz que o Antigo Testamento é uma sombra pro Novo. Aí, Tales falou de Ele tá fazendo sucessão. a figuração ao corpo. De sucessão apostólica, né? De sucessão apostólica. Só que nessa sucessão apostólica, então não existe papa. Porque o primeiro papa, segundo vocês, Pedro, ele nunca se chamou de papa. Muito pelo contrário, ele usa o termo presbítero. Eu que sou presbítero como vocês. E vocês admitem que o presbítero é, eclesiologicamente falando, um cargo inferior ao cargo de papa. Bom, vamos lá. Aí, pra finalizar aqui, o Tiago falou assim: porque vocês vão pra. Vocês não podem ir à igreja. Não existe uma expansão física. Só que quando você vai ver as cartas dos apóstolos, diz assim: a igreja que se reúne em tal lugar. A igreja que se reúne em tal lugar. A igreja de Coríntio. Quando você pega as 7 cartas de Apocalipse, diz a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Atira. Ninguém é igreja sozinho. Igrejas são um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Essa palavra aí.